Boa noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro é questionado sobre números da pobreza no país e afirma que ninguém passa fome no Brasil. Ex-ministro Antônio Palocci afirma em delação premiada que vários bancos doaram dinheiro a campanhas do PT em troca de favores. E você vai ver também. Operação da Polícia Federal prende a esposa e 3 irmãos do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, do PSD. Eles são acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Médico e ex-prefeito de Uruburetama, acusado de abusar sexualmente de dezenas de pacientes, se entrega à polícia no Ceará. Terremoto na Grécia assusta moradores e turistas, derruba prédio e afeta a rede elétrica. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Jair Bolsonaro se envolveu em uma polêmica hoje ao dizer que no Brasil ninguém passa fome. O presidente também voltou a defender a indicação do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. E ainda criticou o pagamento da multa de 40% do saldo do FGTS paga em demissões sem justa causa. O primeiro compromisso da agenda cheia de Bolsonaro foi um café da manhã no Palácio do Planalto com jornalistas de veículos estrangeiros. A reunião foi transmitida ao vivo via redes sociais. Questionado sobre o aumento da pobreza e da fome no país, Bolsonaro discordou. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passa fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Números da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação apontam que, no Brasil, ao menos 2,5% da população ainda está em situação alimentar grave. O último relatório apontou que mais de 5 milhões de brasileiros passaram pelo menos um dia sem comer em 2017. O presidente também negou a volta da CPMF e falou sobre a reforma tributária. Na Câmara, já foi criada uma comissão especial para analisar uma proposta de emenda à Constituição que acaba com 3 tributos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, com o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos eles incidem sobre o consumo e, no lugar deles, seria criado o imposto sobre operações com bens e serviços, de competência de municípios, estados e União, e um outro imposto sobre bens e serviços específicos apenas de competência federal. Não criaremos nenhum novo imposto. A reforma que está tramitando lá é do parlamento, não é nossa. Conforme explanado na última reunião de ministros, nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. CPMF de volta, não. Depois, no Ministério da Cidadania, o presidente participou de uma cerimônia para comemorar o Dia Nacional do Futebol. Na saída do evento, Jair Bolsonaro acabou voltando atrás na declaração dada horas antes sobre não haver fome no Brasil. O presidente chegou a se irritar com os jornalistas e tentou minimizar o que tinha dito. Olha, o brasileiro come mal. O brasileiro come mal. Tá? Alguns passam fome. Agora, é inaceitável um país tão rico como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância. Até o CML nordestino tem uma precipitação pluviométrica, né, maior do que Israel. Pelo amor de Deus, se for entrar em detalhe, em filigrana, eu vou embora. Eu não estou vendo ninguém magro aqui, tá certo? Temos problema alimentar no Brasil? Temos, não é culpa minha, vem de trás, estamos tentando resolver. O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento, não são bolsas e programas essencialistas. Defendeu ainda a transferência da sede da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, do Rio de Janeiro para Brasília, anunciada ontem. Bolsonaro não descartou transformar o órgão em uma secretaria e defendeu um filtro na distribuição dos recursos. E vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos, ou extinguiremos. Não pode dinheiro público usado para filme pornográfico.
Mais uma vez, defendeu a indicação do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para a Embaixada Brasileira em Washington. Disse que está apenas aguardando a resposta dos Estados Unidos para que a sabatina no Senado seja marcada. Poxa, eu entro em campo para ganhar o jogo sempre, né? Eu acho que o Senado vai fazer uma boa sabatina e tenho certeza que será aprovado. O meu filho está indo para trabalhar nos Estados Unidos, ele tem um relacionamento com vários países e não se exige isso. E não é nepotismo, segundo o Supremo Tribunal Federal. No começo da tarde, o presidente da República participou de uma celebração religiosa em uma igreja em Vicente Pires, cidade satélite a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Na saída, Bolsonaro reafirmou que manterá o programa de saques do Fundo de Garantia, que deve ser anunciado na semana que vem, e criticou a multa de 40% do saldo do FGTS paga em demissões sem justa causa. Essa multa de 40% foi quando o Dornelles era ministro do Fernando Henrique Cardoso. Aumentou a multa para evitar a demissão, ok? O que aconteceu depois disso? O pessoal não emprega mais por causa da multa. Eu pretendo, estou falando com o Paulo Guedes, lançar o programa Minha Primeira Empresa, para todo mundo que é reclama do patrão ter chance de ser patrão um dia. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o texto que reduz o número de integrantes da indústria no Conselho Superior do Cinema. Ontem, durante a celebração dos 200 dias de governo, já havia sido anunciado que o Conselho Superior do Cinema seria transferido do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. Cabem ao Conselho Superior do Cinema a formulação da política nacional do cinema, a aprovação de diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria audiovisual e o estímulo à presença do conteúdo brasileiro nos diversos segmentos de mercado. O texto publicado hoje reduz de 6 para 3 o número de integrantes da indústria cinematográfica. A participação da sociedade civil também caiu, de 3 para 2 representantes. Agora, o governo terá a maior participação no órgão, com 7 ministros. Enquanto o Conselho é um órgão colegiado, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, é uma agência reguladora, vinculada ao Ministério da Cidadania e responsável pelo fomento, regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. O acordo Mercosul-União Europeia foi bem recebido por empresários e investidores de comércio exterior. Mas a indústria nacional ainda terá desafios pela frente para se tornar mais competitiva e não sofrer tanto com a concorrência dos produtos europeus. O acordo traz a possibilidade de uma economia mais dinâmica, maior agilidade em transações, redução de tarifas, melhores preços e inserção de produtos brasileiros no mercado internacional. Após 20 anos de negociações, empresários brasileiros enxergam com bons olhos o livre comércio. Nós estamos fazendo um acordo com um bloco de países que tem um PIB 10 vezes maior que o nosso. Lá são 700 milhões de pessoas com poder aquisitivo. Esse acordo pode significar o quê? Aumentar as nossas vendas para lá, o que vai gerar empregos no Brasil, e nós podemos importar produtos europeus a custo mais barato, o que vai significar um acesso a mercadorias pelo consumidor a preços mais acessíveis. Se de um lado há otimismo, de outro, há receio. A micro e pequena indústria está preocupada com essa abertura de mercado. Para aproveitar as oportunidades de negócio, gerar empregos e crescer, é preciso ter condições de igualdade para poder competir. Enquanto as pequenas empresas na Itália exportam 39% e os Estados Unidos 50%, no Brasil não chega a 2%. O Brasil não terá nenhuma chance no cenário competitivo. Por quê? Não é porque o Parque Fabril brasileiro é ruim, não é porque o empresário é incompetente, é porque do portão da fábrica para dentro ele consegue concorrer, do portão da fábrica para fora ele não consegue concorrer. E aí você entra em carga tributária, você entra em burocracia, você entra em uma série de outros itens que está todo mundo cansado de saber os problemas. Juscelio tem uma pequena empresa do setor têxtil há 20 anos. Tempo bem acima da média de sobrevida dos micros e pequenos empreendimentos, que é de 5 anos. Em tempos de fartura, que para ele foi até final de 2007, o negócio gerava 39 empregos. Mas agora ele emprega apenas 9 funcionários. A produção de 45 mil peças por mês caiu para 3 mil. E desde dezembro está parado, porque não há consumo. Vários fatores: desemprego, a invasão dos chineses
A mão de obra é toda da China, né? O trabalho do chinês é tirar o contêiner do porto. Só esse. E a gente tem que concorrer com essa gente, que não paga imposto. E desemprego no Brasil, né? Para este professor de economia, o acordo com a União Europeia pode ser bom para o Brasil, mas é um desafio. Ele diz que é preciso fazer ajustes nas normas de procedimento, até que entre em vigor. É um tempo mais do que suficiente para o governo sentar junto com os empresários e começar a desenhar alguma coisa que possa ser uma política de estímulo em setores. Do contrário, você vai ter um acordo que vai, onde nós vamos entrar com uma indústria que é muito deficiente frente à europeia, deficiente quer dizer menos produtiva do que a europeia, e nós vamos perder nisso, com certeza. Bom, hora de conversar com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Vai ser um dos grandes desafios desse acordo para a indústria, principalmente, não tanto para a agricultura, mas para a indústria. E, Salete, essa semana a gente teve a reunião de cúpula do Mercosul, a presidência rotativa agora do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, e o Mercosul ainda precisa resolver problemas internos, né, como a redução da tarifa externa comum, e ainda tenta outros acordos comerciais além desse com a União Europeia. Pois é, Amanda, nem as tarifas do próprio Mercosul nós conseguimos equalizar até agora. Então, nós temos de sonhar e ter expectativa, sim, mas sabendo que os desafios e as dificuldades são ainda maiores do que as expectativas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Salete. Boa noite a todos. Como eu disse, as expectativas grandes, dificuldades também. Uma coisa é ter acordo comercial no papel, outra coisa é a prática. E olha, gente, sem uma reforma tributária, das dificuldades enormes, sem reforma tributária o Brasil dificilmente vai alcançar os benefícios dessas novas parcerias que estão avançando. Hein? Você viu, a Amanda lembrou muito bem, em negociação agora, Acordo de Livre Comércio Mercosul, com a EFTA, que é a associação que reúne Islândia, Noruega, Suíça. Outra negociação comercial, Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Isso mesmo. Que Brasil e brasileiros têm muito a ganhar com esses acordos que garantem, você viu o presidente Scaff da Fiesp falando, livre comércio entre países, ninguém duvida, nós temos geração de emprego, acesso a produtos de melhor qualidade, preços mais baixos, enfim. Só que antes de nós alcançarmos esses e outros benefícios, o caminho é longo e ajustes têm de ser feitos, a começar pela relação entre os próprios países que hoje compõem o Mercosul. Nesta semana, por exemplo, reunião do Mercosul. O que nós ainda discutimos nesta semana? Comércio de automóveis dentro do Mercosul, que ainda não tem as taxas zeradas. Outra coisa, investimento. Essa é a palavra-chave. E nós tivemos a divulgação hoje, sexta-feira, de que estamos tendo no Brasil a menor taxa de investimento dos últimos 50 anos. Sem investimento, nada para educação, nada para saúde, portos, aeroportos, infraestrutura. Pois é. Fico dito pelo não feito. Estamos patinando ainda, né, Salete? Ainda, obrigada. Amanda, ainda. Obrigada. Estamos aguardando. Boa Né? noite. Obrigado, Salete. Boa noite. 2 navios cargueiros iranianos aguardam decisão judicial para deixar o porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. As embarcações contratadas para levar cargas com valor aproximado de 105 milhões de reais para o porto iraniano tiveram o abastecimento negado pela Petrobras. Um deles já está carregado com 48 mil toneladas de milho e deveria ter partido rumo ao Irã no dia 8 de junho. O outro aguarda o combustível para seguir rumo ao porto de Imbituba, em Santa Catarina, onde receberá a carga. Segundo a Petrobras, o abastecimento não pode ser feito, porque as embarcações e a empresa a qual elas pertencem estão sob sanções impostas pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Isso pode ocasionar grave prejuízo à companhia. O processo sobre o caso corre em sigilo de justiça. Em Minas, uma operação das polícias civil e militar, em conjunto com o Ministério Público, recuperou documentos históricos vendidos irregularmente pela internet. Entre o material apreendido estão decretos e editais, veja só, da época do Império. A operação foi batizada de Páginas Históricas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, os documentos eram vendidos pela internet.
Vários desses documentos estavam sendo vendidos em sites de leilão virtual. E visto que havia uma semelhança muito grande, pedimos então as buscas e apreensões. Além do material apreendido, um homem foi preso temporariamente na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. De acordo com o MP, ele seria o articulador do esquema e principal alvo da investigação. Boa parte dos documentos recuperados pertence ao Arquivo Público Mineiro. Alguns foram furtados há mais de 2 anos. São registros históricos produzidos desde a época do período colonial brasileiro. Dentre esses documentos que foram subtraídos, destacamos documentos da Inconfidência Mineira, com assinaturas do Tiradentes, documentos do Império e documentos da República de caráter também significativo no que tange ao patrimônio do Estado de Minas Gerais. O Arquivo Público Mineiro é a mais antiga instituição cultural de Minas Gerais. O acervo de mais de 3 séculos tem milhares de documentos manuscritos e impressos. O Ministério Público não informou quantos documentos foram furtados e nem o valor que eram vendidos. Antes de ser devolvido, o material vai passar por uma perícia. É o sentimento de alegria e o sentimento de alerta cotidiano. Espero que esse alerta não fique só nessa semana, não fique só nesse mês. A subtração dos documentos se enquadra no crime de furto. Já os compradores podem ser considerados receptadores. Mas quem adquiriu o material pela internet e fizer a devolução voluntária pode evitar o processo na Justiça. Mais do que pertencer ao acervo do Arquivo Público Mineiro, esses documentos pertencem a toda a coletividade. Eles contam parte da nossa história, da nossa memória, e que, por isso, as penas para esse crime devem ser majoradas em razão dessas consequências graves. A Justiça Federal suspendeu a contratação da empresa que venceu a licitação para a construção de um autódromo no Rio de Janeiro. O assunto tem gerado polêmica e ainda o local escolhido é uma área que não pode ser desmatada. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público de que nenhuma obra fosse feita no local até que o relatório de impacto ambiental seja apresentado e a licença prévia concedida pelo órgão ambiental responsável. A Motor Park, vencedora da concorrência, ganhou o direito de construir e administrar o autódromo por 35 anos. O terreno de quase 5 quilômetros quadrados pertence ao Exército e fica em Deodoro, na zona norte do Rio. A concessão vem gerando polêmica. A Rio Motor Park Holding S.A. foi a única inscrita. A empresa foi criada 11 dias antes da licitação ser lançada e tem capital social de R$100 mil, o equivalente a 0,14% do exigido. Além disso, o local destinado ao autódromo, conhecido como Floresta do Camboatá, tem a última floresta de Mata Atlântica do Rio, abrigando espécies da flora em extinção. Por isso, a área não pode ser desmatada. Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse que o caso só será analisado quando a Procuradoria-Geral do município for informada sobre a decisão. A Rio Motor Park disse que vai cumprir todas as determinações da Justiça, inclusive as indicadas no edital de licitação. Em delação premiada, o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, afirmou que os principais bancos do Brasil fizeram doações às campanhas eleitorais do partido em troca de favorecimentos nos governos Lula e Dilma. A informação é do jornal O Globo. Segundo Palocci, as doações classificadas como vantagens indevidas de modo dissimulado teriam somado cerca de 50 milhões de reais. O jornal diz que o ex-ministro citou casos envolvendo grandes bancos. Em troca, as instituições financeiras esperavam conseguir informações privilegiadas sobre mudanças na taxa Selic, a taxa básica de juros, e apoio do governo na defesa de interesses, tanto dos bancos como dos acionistas. O ex-ministro Palocci teria entregado provas do que disse aos investigadores. Uma operação da Polícia Federal em Manaus prendeu a esposa e 3 irmãos do senador do PSD, Omar Aziz, ex-governador do Amazonas. A ex-primeira-dama Nejmi Aziz, os irmãos Murad, Amin e Mansur Aziz e ainda pessoas ligadas ao ex-governador e hoje senador Omar Aziz foram presos nesta sexta-feira durante a Operação Vertex, suspeitos de serem beneficiados em esquema de superfaturamento e fraudes em contratos na gestão do ex-governador. Foram encontrados esses elementos, indícios do recebimento de vantagens indevidas por esse agente que detém um cargo de senador. No início da investigação, ele era o ex-governador.
O procurador revelou como os presos atuavam no esquema e simulavam a origem do dinheiro desviado. As vantagens que foram colhidos indícios aí são a entrega de dinheiro em espécie, detectou-se também contratos de aluguel de imóvel que seriam simulados com ou sem a efetiva utilização do imóvel ou com pagamento superfaturado por aquele aluguel. De acordo com o responsável pelas investigações, o senador foi proibido pela Justiça Federal de manter contato com outros investigados e de sair do país. Ao todo foram cumpridos 9 mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão, mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas e sequestro de bens móveis e imóveis. Ainda de acordo com o delegado regional, os investigados vão ter a oportunidade de prestar esclarecimentos. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão detidos por 5 dias, aguardando as análises de documentos e provas. Nessa época de férias, é preciso usar a criatividade para conseguir entreter e garantir a diversão da criançada 24 horas por dia. Em um bairro da Zona Norte de São Paulo, moradores se uniram para transformar um caminhão abandonado em um espaço de lazer para os pequenos. Enquanto os moradores trabalham com a serralheria e pintura, as crianças sobem e descem do caminhão, ansiosas pela brincadeira de verdade. A gente sempre brincou aqui nesse caminhão velho, abandonado, que deixaram aí e esqueceram. Há 5 anos, os moradores da Brasilândia que passam por essa rua viam esse caminhão abandonado. Os vizinhos até entraram em contato com o proprietário do veículo, mas ele decidiu não retirar. Foi aí que surgiu a ideia do mutirão, para transformar a carcaça em um brinquedo gigante para a diversão delas. Foi um start de começar a transformar esse caminhão. Acho que vai demorar até o final do mês para a gente concluir. A gente está com uma vaquinha online para captar o recurso e aí conseguir fazer coisas que são mais estruturais, solda, chapa, madeira. Esse vídeo mostra o estado do caminhão antes da reforma. O projeto foi feito por arquitetas voluntárias. A ideia é criar um espaço divertido, com um túnel de pneus, escorregador, biblioteca na cabine e até uma mesa de jogos em cima da carroceria. Aqui a ordem é usar a criatividade. Tampinhas de garrafas viraram cortina. E o mais legal é que as crianças também ajudam. A gente pintou esses coloridos do caminhão e os 2 murais e a lousa. Ainda falta muita coisa, mas o David já sabe qual vai ser a brincadeira favorita dele. O túnel, porque nós vai do lado da frente passar por dentro do túnel e chegar aqui. E até os adultos querem um espacinho nesse brinquedo novo. A gente vai poder aproveitar muito, porque vai ter jogos, até a gente vai poder jogar. A gente está, sim, numa esperança muito grande, a gente vai conseguir realizar esse sonho, tanto das crianças quanto da gente também. Bibi, meu carro, Bibi, eu vou na praia dirigindo o meu carro. Em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, uma criança de 2 anos sofre de uma doença raríssima. A família de Lorenzo pede ajuda para dar uma melhor qualidade de vida ao pequeno. Este menino sorridente para a câmera é o Lorenzo, mas esta nem sempre foi a realidade. Desde as primeiras horas de vida, surgiram as convulsões. A gente esperou muito tempo por um diagnóstico, né? Porque a gente estava desesperado por ele não evoluir, por ele convulsionar, por ele ter um problema e a gente não saber de onde vinha. A mãe, Raquel, precisou deixar o emprego para acompanhar o filho de perto. E depois de 1 ano e meio e dezenas de exames, veio o diagnóstico. Se tratava de SCN2A. Não se trata de uma doença propriamente dita, mas sim de uma mutação genética. Os casos no mundo são raríssimos e o exame de gene não está disponível no Sistema Único de Saúde, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. Esse gene sofre uma mutação, que é uma alteração na sua sequência de DNA, né? E esse gene ele é responsável por codificar uma proteína, que é um canal de sódio que está presente nos neurônios.
Este erro, que afeta apenas cerca de 150 crianças no mundo, além das convulsões, tem como característica principal atraso global no desenvolvimento e a hipotonia, que é a diminuição da força e do tônus muscular. Por causa da hipotonia, Lorenzo, hoje com 2 anos e 9 meses, está desenvolvendo uma escoliose. Mas este quadro ainda pode ser revertido. Os pais entraram na justiça para garantir a medicação gratuita e também o acompanhamento médico e psicológico. A cadeira de rodas comum que ele possui atualmente já não atende mais sua necessidade. Por isso, a família busca recursos para uma cadeira postural de reabilitação, que custa cerca de R$22 mil. Para arrecadar a quantia necessária, a família criou a campanha Todos pelo Lorenzo, em uma vaquinha virtual. Quero que ele seja muito feliz. Eu quero poder andar em ambientes públicos com o Lorenzo, sem a preocupação daquele olhar diferente das pessoas. No Rio de Janeiro, o professor de uma escolinha de futebol foi preso, acusado de abusar sexualmente de pelo menos 6 crianças. Valmir Barbosa de Oliveira, de 56 anos, foi preso em casa na manhã de hoje em Bangu, na Zona Oeste. Ele vinha sendo investigado pela polícia desde maio. Valmir era professor de uma escola de futebol que fica neste clube. Ele dava aulas aqui para crianças e adolescentes há 10 anos. A polícia chegou até o acusado após a denúncia de um menino de 12 anos. De acordo com a polícia, o professor ganhava a confiança dos meninos e praticava o crime dentro das dependências do próprio clube. Um exercício para conversar, e então um local fechado, e começava a acariciar e praticava os abusos. Valmir está afastado pelo clube desde maio. Outras 5 vítimas relataram que foram abusadas pelo professor. E há denúncias de que ele fez o mesmo com crianças do bairro onde mora. Os pais observem seus filhos e, se há alguma evidência, algum cuidado que essa criança foi vítima de algum abuso, que procura a delegacia. A Polícia Civil está aqui para tentar inibir e coibir esse tipo de crime. O médico e prefeito afastado de Uruburetama, no Ceará, José Wilson de Paiva, se entregou à polícia após ter a prisão decretada pela Justiça. O médico é suspeito de cometer crimes sexuais contra pacientes. José Wilson se entregou hoje à tarde na sede da Superintendência da Polícia Civil no centro de Fortaleza, acompanhado do advogado. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça, que acatou o pedido do Ministério Público. Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 imóveis do político, um em Fortaleza e outro em Uruburetama. Um vasto material foi apreendido, que certamente vai trazer muitos elementos de prova para robustecer o inquérito policial e até para, na verdade, identificação de novas vítimas e a instalação de novos inquéritos policiais. José Wilson Paiva, de 70 anos, aparece em dezenas de vídeos filmados por ele cometendo atos abusivos com pacientes durante consultas médicas. Ele está impedido de exercer a profissão, foi expulso do partido, o PCdoB, e afastado da prefeitura por 90 dias. Só neste ano, quase 1.000 mulheres sofreram assédio sexual em ônibus e terminais de Fortaleza. Os dados são de uma nova ferramenta virtual criada para denunciar os casos. No transporte público de Fortaleza, são muitos os relatos de assédio sexual. Sempre tem alguém passando a mão porque está apertado, ou então se encostando um pouco mais em você, sempre tem. Hoje, o celular na mão pode ser uma arma de defesa. Lançado em março deste ano, o botão do assédio é uma ferramenta virtual que pode ser acionada por vítimas ou testemunhas. O botão fica no aplicativo da prefeitura, que informa itinerários e horários dos ônibus. Quando acionado, a empresa de transporte separa as imagens gravadas dentro do ônibus no horário do fato e encaminha o vídeo à polícia. As imagens podem ser usadas como prova do crime. Após acionar o botão,
a vítima ou a testemunha sempre devem procurar uma delegacia. É importante porque, como acontece muito assédio nos ônibus, né, é mais fácil para a pessoa poder denunciar, traz mais segurança para a mulher. No primeiro balanço divulgado, 930 mulheres foram vítimas de assédio sexual nos ônibus, nas paradas e nos terminais de Fortaleza. As queixas se concentram no período entre meio-dia e 9 da noite. Com esses dados coletados, a gente já está começando a conseguir identificar um pouco mais como é que o assédio acontece para desenvolver ações preventivas. Dos casos notificados, menos de 10% chegaram ao conhecimento da Polícia Civil. Isso porque as denúncias ficaram apenas no aplicativo. Sem boletim de ocorrência, os crimes não são investigados. É importante que a vítima ela acione o aplicativo, as imagens são gravadas e que ela venha até a delegacia para concluir o processo de denúncia, para que nós possamos instaurar um inquérito policial, ter acesso às imagens do aplicativo, colocar no inquérito e dar início à responsabilização criminal do agressor. Das 930 denúncias, apenas 77 viraram inquéritos policiais. Os vídeos dos ônibus estão sendo analisados pela Delegacia da Mulher de Fortaleza. As investigações ainda estão no início e, por enquanto, ninguém foi preso. A pena para crime de importunação sexual pode chegar a 5 anos de prisão. A polícia investiga se a morte de um comerciante na Vila Madalena, bairro Boêmio de São Paulo, foi uma execução. A vítima foi baleada no estacionamento que fica ao lado do bar de onde tinha acabado de sair. O Wilker Marinho, de 30 anos, estava dentro do carro quando uma caminhonete se aproximou com 2 homens e parou em frente ao carro dele. Houve uma discussão. O comerciante tentou sair à força aqui do estacionamento. Os suspeitos atiraram. O Wilker foi atingido por 6 tiros e acabou morrendo aqui mesmo no local. A polícia acredita que 3 homens participaram da ação. Um suspeito foi preso pouco tempo depois em outro bairro da região, dentro de um carro usado na ação. Reinaldo Francisco Ribeiro negou envolvimento no crime. Disse que estava passando pelo local, viu a chave no contato e tinha a intenção de roubá-lo. O crime aconteceu em uma das ruas mais movimentadas da Vila Madalena. Os investigadores acreditam que as câmeras de segurança existentes no local podem ajudar a identificar os bandidos. O Wilker era casado e tinha um filho de 9 anos. Débora Oliveira, de São Paulo, para o Rede TV News. Hoje pela manhã, cerca de 40 bandidos assaltaram o centro de distribuição de uma rede de supermercados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma câmera de segurança flagrou os criminosos na entrada do centro de distribuição. 2 homens armados com fuzis que já estavam do lado de dentro se aproximam. Eles abrem o portão. Parte do bando entra a pé. Em seguida, os veículos começam a entrar. De acordo com a rede Carrefour, cerca de 40 homens encapuzados renderam a equipe que trabalhava no local e levaram eletrodomésticos e bebidas. O valor dos itens roubados ultrapassou os R$120 mil, mas parte já foi recuperada. 2 suspeitos foram presos. A empresa disse que não houve feridos e que está prestando apoio psicológico aos funcionários. E vamos saber agora como fica o tempo no fim de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana promete ser com bastante sol em praticamente todo o Brasil. O tempo fica firme, seco, ensolarado em todo o sul, em todo o centro-oeste, sudeste, em boa parte do nordeste do Brasil e até em áreas do norte, como Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins. As pancadas de chuva continuam no extremo norte por conta da alta umidade e do calor. A máxima chega aos 33 graus em Belém, muito sol e calor de 34 graus em Porto Velho e Cuiabá, mais um dia de tempo seco e quente com 36 graus de máxima. As temperaturas seguem mais baixas, principalmente pela manhã no centro-sul do Brasil. O dia começa friozinho ainda em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, em BH mínima de 11, máxima de 23 graus. Em Brasília a temperatura fica entre 13 e 24. Na capital paulista, a madrugada ainda vai ser fria, com mínima de 12, máxima de 22 graus com sol à tarde, a sensação é de calor.
E o frio pela manhã tem pego até mesmo os cariocas. Essa madrugada foi a mais fria do ano até agora. Temperatura mínima ficou na casa dos 10 graus e, pelo visto, vai continuar assim, viu? Amanhã, mínima de 11 graus, à tarde a temperatura sobe, chega aos 26 graus e até segunda-feira a máxima chega aos 28 graus. Calor, portanto, durante a tarde. Vamos lá para Santa Catarina, em Florianópolis, onde vai da praia, o sol brilha forte aí durante todo o final de semana. Temperatura fica entre 16 e 23 graus. Do sul a gente vai para o Nordeste, lá em Fortaleza, bastante sol, calor de 30 graus com pancadas de chuva à tarde, mas nada que atrapalhe, viu? Agora em Recife o tempo fica bastante instável, nublado, com chuva aí durante todo o sábado, principalmente no domingo, máxima de 27 graus. E as chuvas devem atingir boa parte da faixa leste do Nordeste, mas principalmente entre a Paraíba e Alagoas, onde a chuva deve ser forte. Além da chuva, o mar vai estar bastante agitado também, viu? Entre ontem e hoje, teve ressaca aí do mar em várias praias do litoral do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, a força da água acabou destruindo parte aqui dessa barreira de pedra. O mar avançou bem sobre a faixa de areia. No Espírito Santo, os moradores ficaram assustados com a ressaca do mar e a força da água em Guarapari. E olha, a gente tem alerta ainda da Marinha para o mar agitado, com ondas de até 3 metros de altura em boa parte do litoral do Brasil. Além do mar agitado, a gente vai ter muita ventania desde o litoral do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então fica o aviso aí aos navegantes, surfistas e também banhistas, né? Nada de entrar no mar não, que vai estar perigoso, melhor ficar só observando. Um ótimo final de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Gabi. Um terremoto atingiu a Grécia na tarde de hoje e assustou moradores e turistas. O tremor de magnitude 5,3 foi sentido na capital, Atenas, pouco após as 2 da tarde no horário local. Turistas e moradores buscaram refúgio nas áreas abertas do centro da cidade. Edifícios e museus também foram esvaziados. Um prédio que estava abandonado desabou. Várias construções também ficaram danificadas, inclusive uma igreja. O terremoto causou problemas nas linhas telefônicas e no fornecimento de energia elétrica na capital. Segundo o Departamento de Bombeiros, pelo menos 15 pessoas ficaram presas em elevadores. A Grécia fica localizada em uma área com falhas geológicas. Por isso, tremores são frequentes. O último grande terremoto em Atenas foi em 1999, quando mais de 140 pessoas morreram. A polícia japonesa identificou o homem que incendiou um estúdio de animação em Kyoto, no Japão, ontem, deixando 33 mortos e 37 feridos. Quem conta é o correspondente Marcelo Espíndola. Orações, flores, muita comoção é o que se viu hoje em frente à Kyoto Animation. Eu gosto de anime e eles são uma empresa que criou muitos trabalhos que eu gosto. Então, estou bastante chocado. A 100 metros do local, no chão, a marca onde o homem que provocou o incêndio caiu e foi preso. Identificado como Shinji Aoba, de 41 anos, o assassino já teria sido preso por assaltar uma loja de conveniência e recebeu tratamento por transtorno mental, segundo informou a rede pública de televisão japonesa NHK. Aoba está sob custódia no hospital. A polícia espera ele se recuperar das queimaduras para prosseguir com um interrogatório. Às 10h30 da manhã, no horário do Japão, nesta quinta-feira, ele entrou na Kyoto Animation, espalhou combustível enquanto gritava "morram" e ateou fogo no estúdio. Essa mulher, que não quis se identificar, chegou a falar com um homem antes dele ser alcançado pela polícia. Eu perguntei ao homem se ele estava bem. Então ele gritou comigo dizendo: "Não fale comigo, não brinque comigo". Então eu vi que ele estava um pouco estranho. Ele estava tão queimado que eu nem conseguia ver a expressão facial dele. Outras testemunhas confirmaram a informação dada pelas autoridades de que Shinji Aoba acusava a empresa de ter copiado seus trabalhos. Das 33 pessoas que morreram, 19 foram encontradas na escadaria que dava acesso ao telhado. Elas não conseguiram chegar ao topo do edifício porque a porta estava fechada, de acordo com um relatório oficial divulgado nesta sexta-feira. Um funcionário do Corpo de Bombeiros disse ainda que nos 3 andares não havia sprinkler e nem hidrantes. E facas foram encontradas no local.
O presidente do estúdio confirmou que a empresa vinha recebendo ameaças. É verdade que recebemos algo como ameaças de morte. Indignada, esta mulher que prestou homenagens indagou. Por que alguém faria isso? Ele disse que seu trabalho foi roubado, mas você não acha que deveria lutar contra isso no tribunal? Uma campanha pela internet arrecadou mais de $1 milhão para auxiliar as vítimas e familiares. O estúdio cancelou as exibições do trailer do filme mais recente, o spin-off da série popular de anime Free. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Um brasileiro foi condenado à prisão perpétua por ter matado a ex-mulher, também brasileira, no sudeste da Inglaterra. A vítima é Aline Mendes, de 39 anos, morta a facadas pelo ex-marido, Ricardo Godinho, de 41 anos, na cidade de Surrey. Nessas imagens gravadas no dia do crime, 8 de fevereiro, Aline aparece entrando em um ônibus de mãos dadas com a filha do casal de 3 anos. Ela estava indo buscar os outros 3 filhos na escola. Ricardo, que estava neste carro preto, segue o veículo. Aqui a gravação mostra as duas já fora do ônibus. Minutos depois, Aline foi esfaqueada até a morte na frente da filha. Com a condenação, Ricardo Godinho deverá passar no mínimo 27 anos preso. Quando cumprir esse tempo, a pena de prisão perpétua poderá ser revista. Em um comunicado, a família de Aline declarou que ela era uma mulher inteligente e feliz e disse que o ataque tirou uma mãe amorosa de 4 filhos pequenos. Na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, um homem foi flagrado descendo de um prédio de 19 andares para escapar de um incêndio. A gravação foi feita de um helicóptero. O homem aparece agarrado nas telas de proteção do edifício, descendo andar por andar. Em pouco mais de um minuto, ele chega ao chão. O rapaz ainda pula o tapume para conseguir sair do prédio e recebe a ajuda dos policiais. A imagem impressionante foi registrada na noite de ontem. Segundo a mídia local, um incêndio atingiu o edifício. 4 moradores e 3 policiais ficaram feridos. Apesar do susto, o Homem-Aranha passa bem. Há exatos 50 anos, os 3 astronautas a bordo da Apollo 11 reduziam a velocidade da nave para entrar em órbita lunar. No dia 20 de julho de 1969, Edwin Aldrin e Neil Armstrong pousaram na Lua. Michael Collins ficou aguardando em órbita. No dia anterior à aterrissagem, dia 19, os astronautas passaram pelo lado oculto do satélite. Foi quando o motor de propulsão da Apollo 11 foi acionado para que a nave entrasse em órbita lunar. Os tripulantes ficaram encantados com o que viram, mas o momento também foi de tensão. Eles deram 20 voltas completas na Lua para observar o local de pouso e se preparar para o dia seguinte. Em pouco mais de 24 horas, os 3 astronautas fariam história. E a imagem de Armstrong saltando de alegria em solo lunar se tornaria lendária. O goleiro Bruno passou para o regime semiaberto e deixou agora há pouco o presídio em Varginha, no sul de Minas Gerais. Ele cumpre pena pela morte de Elisa Samúdio, com quem teve um filho. A progressão da pena foi concedida pela Justiça da Comarca de Varginha. O juiz Tárcio Moreira de Souza declarou na sentença que o jogador já se encontra apto à reinserção à vida social, o que foi observado pelo atestado de conduta carcerária. De acordo com a decisão, Bruno pode deixar a prisão durante o dia e deve retornar à noite. Como a cidade não possui local para presos apenas passarem a noite, a Justiça concedeu que ele cumpra a pena em regime semiaberto domiciliar. A mulher do goleiro, a dentista Ingrid Oliveira, mora na cidade. Entre as regras que o jogador deve cumprir estão se apresentar mensalmente em juízo, estar trabalhando e não se envolver em qualquer tipo de crime, nem frequentar bares e boates. Ele também não pode deixar o município de Varginha. Bruno está preso desde 2010, quando foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo sequestro e morte da ex-modelo Elisa Samúdio, com quem teve um filho. O ex-goleiro já cumpriu 1/3 da sentença. Experiência e juventude se misturam em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.
O maior campeão da Semana da Vela é espelho para aqueles que um dia sonham chegar em primeiro lugar. As competições seguem agitadas em Ilhabela. Na classe Orc, a principal da semana, os veleiros Crioula e Pajero brigam segundo a segundo pelo título. Estão praticamente empatados, uma leve vantagem ao Pajero. E falar em Pajero é falar em Eduardo Souza Ramos, o maior incentivador do esporte à vela no Brasil. Eu aprendi a velejar com meu pai quando eu tinha 12 anos de idade e venho velejando desde então. Diferentes classes, diferentes categorias, diferentes programas. Sempre que eu tenho condição, me dediquei ao esporte. Se dedicou tanto que participou de 2 Olimpíadas, 80 em Moscou e 84 em Los Angeles, quando foi porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura. Segundo ele, pura sorte. O porta-bandeira tinha que ter sido alguém, um dos 2 medalhistas, e eles não chegaram na Olimpíada. Aí falou, bom, quem vai, quem não vai? Ah, vai o mais velho da delegação. O mais velho era eu. Velho não, experiente. Participa da Semana de Vela desde 1973. É o maior vencedor do evento. Já subiu no lugar mais alto do pódio 11 vezes. E o Eduardo é um cara tão diferenciado que ele criou 2 categorias diferentes na vela oceânica. A HPE 25 e a 30. São veleiros como aqueles ali. E só para vocês terem uma ideia, os primeiros barcos foram fabricados dentro da empresa dele. Tudo para incentivar o esporte. O Sérgio é o skipper do Pajero, como se fosse o maestro de toda essa ópera. Veleja com o Eduardo há 30 anos. Ele não vai para a água para brincar. A gente está sempre puxando os limites, tentando sempre alcançar, sabe, o maior rendimento do barco. O negócio é tão sério no Pajero que cada um tem uma função. O Ricardo é o navegador, fica literalmente conectado aos computadores calculando o vento. Refina as informações e passa para o tático, o cara que tenta tomar as melhores decisões para o time. O Fred é o mascote da galera, tem 12 anos, ajuda a fazer o peso extra, além de dar uma força nas velas. De bobo não tem nada e escolheu os melhores para começar a carreira. Tá pensando o quê? Que o bagulho é safo. É safo demais. Tá no caminho certo, Fred, muito bom. Fernando Navarro, de Ilhabela, para o Rede TV News. Muita gente já está acostumada a reciclar um lixo de casa, separando papel, plástico, vidro e alumínio. Mas a reciclagem do óleo de cozinha também é importante. É sempre bom lembrar. 1 litro de óleo descartado no encanamento pode poluir mais de 20 mil litros de água. Garrafa cheia de óleo de cozinha na mão, uma rápida caminhada pelo condomínio e Meire chega a um depósito onde faz todo mês o descarte do que juntou. O ato voluntário começou depois que a dona de casa entupiu a pia da cozinha ao jogar o óleo pelo ralo. Então ficou aquela coisa, aquela crosta de gordura, aí de lá pra cá nunca mais, eu vou sempre juntando meu óleo. A natureza agradece e a dona Neuza também. Ela mora no mesmo condomínio e há 8 anos começou a fazer sabão em barra com óleo reciclado. De quebra, conseguiu dar uma melhorada na aposentadoria. Todo mês eu faço. Atendo meus clientes daqui do prédio. Até gente de fora mesmo eu já atendi. Quando descartado num saco plástico para lixo comum, o óleo fica em contato com o solo e aí ele entra em decomposição e libera gás metano, que é inflamável e um perigo para a saúde do ser humano. Agora, quando a gente joga esse óleo na pia da cozinha ou num rio, ele contamina a água e se transforma numa ameaça para os peixes e outros animais. O óleo de cozinha, ele acaba consumindo, ele tem micro-organismos vivos que consomem o oxigênio que está dissolvido no córrego e tal. Com isso, o que acontece? Fica sem o oxigênio para os peixes. Então, ele polui a água, né, e entope os encanamentos. Por isso, a melhor forma de descarte é assim. Primeiro, deixe o óleo esfriar na panela. Então, despeje o líquido em uma garrafa usando um funil.
Feche a garrafa para evitar o mau cheiro e insetos. Depois limpe a panela e o funil com um guardanapo e jogue o guardanapo no lixo orgânico. Quando a garrafa estiver cheia, procure um ponto de entrega voluntária mais próximo. Neia é presidente de uma cooperativa de reciclagem na zona leste de São Paulo. Aqui é como o gincana. Todo material, incluindo o óleo, pode ser trocado por alimentos. Por isso, o lema: o nós no lugar do eu. Justifica aí, Neia. O nós no lugar do eu, porque sozinho nós não conseguimos fazer nada. E junto somos mais fortes. Daiane entrou cedo na fila para fazer a troca. Peço ajuda para os meus vizinhos também, né? Para poder estar me ajudando com o óleo, para me estar trazendo, né? Porque eu aprendi aqui na reciclagem que o óleo também é reciclável, né? E na periferia da zona sul de São Paulo, o coletivo Dedo Verde tem mais um projeto. Representantes passam de porta em porta fazendo a coleta e o óleo vira sabão que os próprios moradores vendem. É a chamada economia solidária. Ao invés do pessoal da comunidade jogar o óleo pelo ralo da pia ou pelo vaso, a gente dá uma alternativa de estar coletando esse óleo e, em contrapartida, a gente devolve como pedra de sabão e não deixa de poluir o meio ambiente. Um caminhão desgovernado invadiu uma casa na cidade de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando o veículo desce a rua desgovernado e só para quando atinge a residência. Veja só, 2 crianças estavam brincando no local no momento do acidente que aconteceu no fim da tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O caminhão pertence a uma empresa que iria prestar serviços sanitários na rua. O motorista foi encaminhado para atendimento médico e está bem. A Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente. O homem responsável por desenvolver a chamada pílula contra o câncer morreu hoje aos 75 anos. Gilberto Queres era professor aposentado do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Durante 20 anos, ele produziu e distribuiu as pílulas gratuitamente a pacientes que estavam em tratamento contra o câncer, mesmo sem testes clínicos comprovados em humanos. A causa da morte do professor não foi informada. A cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, recebe pela primeira vez o Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea. São mais de 20 competidores que participam em 3 categorias. O evento, que vai até este fim de semana, terá a exibição de shows aéreos e exposições de aeronaves para os amantes da aviação. Olhos atentos lá para o alto. A atração, que é aberta ao público, emociona quem vê de perto tantas aeronaves fazendo essas acrobacias no ar. Dá um frio na barriga, mas é legal ver. Estou acompanhando meus sobrinhos aqui. Meu sobrinho, ele gosta de aviação, ele estuda bastante. E eu gosto também. Peguei o dia livre para vir para cá prestigiar o evento. E o sobrinho, a cada decolagem, consegue imaginar o próprio futuro. Quero ser piloto de avião quando crescer. E aqui você já está conhecendo um pouco melhor? Sim. Quero ser piloto comercial, mas é bem legal a acrobacia também. Essa já é a 7ª edição do Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea, que é promovido pelo Comitê Brasileiro de Acrobacias e Competições. O Aeroclube de Tatuí mesmo, ele tem muita tradição em competições de planador, só questão de distância, de duração, e foi o primeiro ano que eles participaram na acrobacia junto com a gente. O campeonato começou ontem e vai até amanhã no Aeródromo Municipal de Tatuí, que recebe o evento pela primeira vez. É uma responsabilidade muito grande, né? E ao mesmo tempo é um desafio para a gente, porque é muito complicado você treinar todos os instrutores para a gente estar disponibilizando os nossos próprios alunos como atletas da primeira competição de acrobacia de planador do Brasil. Foi um desafio desde o início, a gente trazer todo o material necessário para Tatuí, né? O Aeroclube tem uma infra fantástica. Como é um campeonato que a primeira vez ele está sendo aberto, a gente teve que trabalhar muito bem o conforto ali do público mesmo, onde vão ficar os banheiros, a alimentação, o espaço kids. Então as atrações da infra foi pensado assim, em coisa de primeiro mundo mesmo. São 3 dias de avaliação em 5 categorias: básica, esporte, intermediária, avançada e ilimitada. As categorias foram definidas pelo tipo de performance e experiência de cada competidor, o que envolve as dificuldades e também a quantidade das manobras. Ao todo, 22 pilotos de diversas regiões do país entraram para a competição. Eu estou bem tranquilo. Para nos preparar, é importante a aeronave e o piloto. Então, a gente faz uns exercícios mentais aqui
parece um Tai Chi Chuan, uma coisa assim, mas é o treinamento da sequência. Os melhores de cada categoria e o campeão brasileiro serão conhecidos amanhã. Durante a final, o público poderá assistir a shows aéreos dos atletas, exibições de aeromodelismo e paraquedismo, além de apresentações de bandas locais. O evento conta ainda com uma exposição de aeronaves para os amantes da aviação. É incrível, eu acho que deveria ter mais vezes, né? Porque é muito legal, assim, eu acho educativo, né? As crianças participarem. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.